O mundo inteiro está falando da paz. O que a Bíblia diz sobre a paz? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Fica comigo aí até o final desse vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso bom Deus. Prontos para mais uma reflexão do nosso canal Meditar. Já quero convidar você, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem. Deixa um comentário também. E se abençoar a sua vida, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, nos seus grupos, nas suas redes sociais, com a família, com amigos, para que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Amém? Posso contar com você? Eu tenho certeza que posso. E te agradeço por isso. Hoje eu quero falar de um assunto que está aí na mídia. A paz no Oriente Médio. A paz mundial. O acordo de Abraão que aconteceu aí, o que foi selado através do presidente Donald Trump. Isso que aconteceu, essa movimentação toda. O mundo está falando de paz. Será uma paz duradoura, verdadeira, momentânea? O que você pensa sobre isso? O mundo inteiro está falando da paz. O que a Bíblia diz sobre a paz? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Fica comigo aí até o final desse vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Eu não quero aqui de modo nenhum ser o profeta do Apocalipse, cravar datas, dizer que vai acontecer assim ou assado. Mas quando eu vejo esse tipo de movimentação, não tem como alguns textos da palavra não vir à minha mente. E é isso que eu quero trazer hoje, somente a palavra. E a palavra diz. Não vou cravar se neste, se naquele momento, em qual momento estamos vivendo, mas diante de tudo isso que os nossos olhos têm visto, eu quero alertar você sobre o que a Bíblia nos alerta. Eu vou ler simplesmente a palavra. O que você vai fazer com isso, aí cabe a você. Mas fato é que a Bíblia nos dá muitos alertas com relação a fim de tempos, as coisas que vão acontecer. E é isso que eu quero, de alguma forma, compartilhar com você, para fazer você pensar. Não vou cravar essa ou aquela posição com base nos textos que eu vou ler, apesar de ter uma posição. Mas minha intenção hoje não é essa. É simplesmente alertar você de acordo com o que a Bíblia diz, para que você tenha um olhar mais crítico, se é que já não tem, quando assiste certas coisas, quando certas notícias chegam aos seus ouvidos, para você, de uma forma sábia, inteligente, aprender a ouvir certas notícias e não comprar de imediato o que a mídia tenta passar para a gente. Vamos ver o que a Bíblia diz? Fica comigo aí. O primeiro texto que eu quero ler com vocês se encontra lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele começa o capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dizendo assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha, presta atenção nisso. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E ele continua trazendo um alento para nós. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, presta atenção nisso. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse texto nos alerta sobre paz e segurança. Cuidado, não seja tolo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. E o texto continua dando para nós um alento e uma segurança que me faz descansar tranquilo. Nós não somos da noite, não somos das trevas, somos da luz, somos do dia. O Senhor não tem ira destinada para nós. Nós, os que cremos, os que somos salvos, e já confessamos a Jesus como nosso Senhor, aceitamos o plano de redenção que Ele completou. Mas cuidado, quando andarem dizendo paz e segurança. Sabe, o livro de Apocalipse é um livro muito complexo, mas ele nos dá muitas dicas. Sabe, se você pegar o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver um líder lá que se levanta, um homem, e no cenário político, religioso, econômico, promovendo paz. E avalie tudo que tem acontecido, as pessoas que têm se levantado, quem que fez esse acordo de Abraão, quem que conseguiu unir 8 países, povos que são naturalmente inimigos entre si. Ele conseguiu uma paz sem ser presidente religioso, não tem nenhum destaque, assim, nenhuma eminência. No cenário mundial, não é alguém que tem um destaque, uma proeminência, seja religiosa, política. Uma pessoa que não tem muita expressão no mundo político, religioso, econômico, conseguir esse acordo de paz, é de ficar com a pulga atrás da orelha. Eu fico, não sei você. Mas Apocalipse 13 fala de um homem com essas qualidades. Ah, é ele então? Não, não estou falando isso. Só estou dizendo que textos na Bíblia me fazem ficar alerta com alguns acontecimentos que eu vejo. E sabe, um texto que eu gosto muito, que a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Porque assim, diante de tudo isso, eu vejo pessoas comemorando, se alegrando, como se o nosso destino eterno fosse aqui. Não estão atentas para o que está por vir, para o que Deus tem preparado para nós.
Estão esperando um tempo de glória e paz nesta terra? Eu não espero. Eu sou sincero em dizer que eu não espero. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 19, a seguinte frase: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. O cristão precisa ansiar pela volta de Jesus para promover a paz, aí sim, verdadeira, duradoura, paz que vem do céu, não a paz que o homem pode proporcionar. Essa não me interessa, porque essa é falsa. É uma falsa paz. Ah, mas Deus não usa homens? Sim, usa. Claro que ele usa. Mas o que está proposto nessa palavra é muito diferente do que a gente tem visto. É isso que eu quero chamar a sua atenção. E esse texto, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outro dia, comentando com um irmão sobre a iminente volta de Cristo, ele falou: não, irmão, ainda não. Eu preciso casar minha filha, tenho ainda alguns projetos. Eu pensei comigo, ele não entendeu nada, não é possível. Não dá mais para viver nesse mundo. Não dá mais. E aí, diante de tudo isso, né, a gente fala, tá, mas e então qual que deve ser a minha posição, a minha atitude diante de tudo isso que está acontecendo e do que está por vir, que é ruim? Eu quero deixar com você o Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Diante de tudo isso, a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa fé precisa estar no Senhor. Eu sei que vem dias maus por aí, pode esperar porque vem, porque a Bíblia diz que vem. Mas a minha segurança é estar no Senhor. A Bíblia diz que ali, nesse lugar, eu encontro paz, refrigério e segurança. E estar no Senhor significa estar em Cristo. Aquele que veio a este mundo, morreu por mim, por você, para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a nossa paz. Qualquer coisa diferente disso não é duradouro, não é verdadeiro. Então, diante do que vem por aí, nós veremos em breve, esteja no Altíssimo, a sombra do Onipotente. É lá o lugar da nossa segurança e da nossa paz. E cuidado com o que você vê por aí. Veja o que a Bíblia diz e que o Senhor te abençoe.